Fala, observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre, aquele lance. Velho na Torre traz vídeos para vocês às sextas-feiras, às 17h30. O fim da ditadura militar no Brasil ocorreu de modo agridoce, pois ela terminou porque, acredito eu, os militares cansaram do poder e haviam perdido o apoio estadunidense para suas atrocidades. Foi um total de 434 pessoas mortas ou desaparecidas durante a ditadura militar no Brasil, entre políticos e civis. Muitos torturados, agredidos e assassinados pelas mãos de ferro da ditadura, o DOI-CODE e o DOPS. Alguns consideram o fim da ditadura uma vitória, mas de que tipo? Bem, como vocês viram na thumb, minha intenção é falar dos filmes que narram ou narraram a história de alguns dos heróis não reconhecidos da ditadura contra a repressão. Existem vários filmes que narram, de forma real ou fictícia, os anos de perseguição e repressão, mostrando cenas que retratam bem os maus tratos e as ações contra as pessoas que lutaram pela democracia no Brasil. Alguns desses filmes mostram, na maioria das vezes, cenas emblemáticas e significativas do que ocorreu com alguns desses heróis e sua constante busca por nossa libertação e pelo nosso direito de um governo democrático e não totalitarista, como foi o período ditatorial. Começamos em 1982 com Pra Frente Brasil. Por mais que no começo busquem separar os torturadores, chamando-os de subversivos, e o governo tirânico militar, no transcorrer vemos ligação da polícia com este grupo subversivo. Pra Frente Brasil tem roteiro de Paulo Mendonça, Reginaldo Faria e seu irmão Roberto Faria, que também dirige o filme. Reginaldo Faria integra o elenco ao lado de Natália do Vale, Elizabeth Savala, Antônio Fagundes, Carlos Zara, Cláudio Marzo e Ivan Cândido. E conta a história de Joffre Godoy Fonseca, um trabalhador que durante uma viagem se senta ao lado de Sarmento. Assim que ambos desembarcam, dividem um táxi que é perseguido por um grupo liderado pelo Dr. Barreto e com isso, Joffre descobre que Sarmento é um guerrilheiro, no filme chamado de Terrorista. Sarmento e o taxista perdem a vida em uma troca de tiros e Joffre é levado por Barreto e seus comparsas, o que leva seu irmão Miguel e sua esposa, Marta, a correrem atrás de descobrir onde está Joffre. Junto com isso, Miguel se apaixona por Mariana, uma guerrilheira. A ideia da história, que é uma ficção, é mostrar como os torturadores agiam com as pessoas, não se importando com suas vidas, além do conluio que ocorria entre as forças policiais e os agentes do DOPS e do DOI-CODE. Isso tudo com um pano de fundo da Copa de 1970 que a ditadura usou a seu favor, além da música Pra Frente Brasil, composta por Miguel Gustavo, com o objetivo de inspirar a seleção brasileira e ser cantada com orgulho pelos brasileiros, que ignorariam os eventos que aconteciam no Brasil. O filme La Marca seria lançado em 1994, com Paulo Betti, Carla Camurati, Eliezer de Almeida, José de Abreu, Camilo Bevilacqua, Débora Evelyn, Nelson Xavier, Henrique Dias e Celton Mello, com o roteiro de Alfredo Oroz e Sérgio Rezende, que também dirigiu o filme. A história do filme conta como o capitão Carlos Lamarca se tornou um dos grandes sinônimos da luta armada contra a ditadura militar, treinando, preparando e espionando as Forças Armadas para a Vanguarda Popular Revolucionária, chamada de VPR, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, para que estes pudessem efetuar suas ações. A história mostra Lamarca sendo perseguido e em busca de um local próprio para a Revolução e um quartel que ele construísse para ela, mas terminou morto em 17 de setembro de 1941, em Pintada, no interior baiano, durante a Operação Pajuçara, comandada pelo Major
Nilton Cirqueira e pelo delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury. Junto com Lamarca estava o guerrilheiro José Campos Barreto, o Zequinha. Em 1997, foi lançado o filme O Que É Isso, Companheiro?, com roteiros de Leopoldo Serran, baseado no livro homônimo do jornalista Fernando Gabeira, e tinha direção de Bruno Barreto. No elenco, o filme trazia Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães, Cláudio Abreu, Celton Mello, Matheus Natchergaile, Caio Junqueira e os atores estadunidenses Alan Arkin e Fisher Stevens. No filme, conhecemos o desenrolar sobre o sequestro do embaixador estadunidense Charles Burke Elbrick, em uma ação engendrada pelo MR8 e a Ação Libertadora Nacional, o ALN, cujo um dos membros era o guerrilheiro Carlos Marighella. A história mostra como os membros dos grupos se organizaram para o sequestro e para manter o cativeiro, como elaboraram as exigências e a participação do governo estadunidense na libertação do embaixador. No ano de 2004, chegou aos cinemas Cabra Cega, com o roteiro de Di Moretti, Fernando Bonassi, Roberto Moreira e Victor Navas, tendo direção de Tony Venturi. E no elenco, Leonardo Medeiros, Débora Duboc, Jonas Bloch, Michel Berkovitch, Bri Fioca, Obdara Carvalho e Luciano Quirino. O filme contava a história do líder guerrilheiro Tiago, que termina isolado em um apartamento em São Paulo pertencente a um engenheiro partidário da luta pela democracia, Pedro. Como Tiago estava ferido, Mateus, membro do grupo, determina a Rosa, uma jovem da militância, que cuide de Tiago em seu exílio, enquanto planeja uma forma de retirá-lo do apartamento. Neste mesmo ano, foi lançado Araguaia, a Conspiração do Silêncio, cujo objetivo era mostrar como a guerrilha do Araguaia foi formada no norte do Brasil. O filme tem direção de Ronaldo Duque, que assina o roteiro ao lado de Guilherme Reis e Paula Simas, contando com Norton Nascimento, Françoise Furton, Danton Mello e Narcisa Leão, além de contar com vários políticos que fizeram parte da guerrilha durante os anos de 1967 e 1974, quando o grupo foi exterminado durante a Operação Papagaio, Sucuri e Marajoara, lideradas pelo general da divisão Viana Mug e o comandante-general paraquedista Hugo Abreu. Na história, conhecemos os militantes Oswaldão, Dora, Carlos, Lúcia e outros militantes, conhecendo e convivendo com o padre Chico na região do Araguaia, no Tocantins. Conhecemos os problemas e as agruras que o povo passava e a ajuda que aqueles militantes levaram para a região, mostrando que a guerrilha era mais do que um movimento armado, mas sim um grupo que ajudava e auxiliava o povo desprovido de recursos. Como os membros da luta armada nunca usavam os próprios nomes, os personagens poderiam ser qualquer um membro da guerrilha. Em 2006, foi lançado o filme Zuzu Angel, que conta a história da estilista e sua busca por seu filho, o guerrilheiro Stuart Angel, que havia sido assassinado pela repressão militar. Zuzu Angel tem roteiro de Marcos Bernstein e Sérgio Rezende, que também dirige o filme, sendo estrelado por Patrícia Pilar, Daniel de Oliveiras, Camilo Bevilacqua, Luana Piovani e Leandra Leal. No transcorrer do filme, conhecemos um pouco da história da estilista, sua constante tentativa de salvaguardar seu filho, o desaparecimento deste e a constante busca de Zuzu por respostas sobre seu filho, que foi considerado um dos desaparecidos nos porões da ditadura. Zuzu Angel usa seus conhecimentos internacionais para conseguir respostas e expor as torturas e perseguição a civis brasileiros do DOPS e DOI-CODE, até que termina sofrendo um acidente de carro que foi causado pelos policiais opressores da ditadura. Ainda em 2006, em novembro, o diretor e roteirista Cauã Burger lançou o filme semi-biográfico O Dia em que Meus Pais Saíram de Férias.
O roteiro Hambúrguer escreveu junto com Cláudio Galperin, Braulio Mantovani e Ana Muylaert. O filme, como eu disse, é semi-biógrafo, pois os pais de Caô Hambúrguer, Ernest e Amélia Hambúrguer, físicos e professores da Universidade de São Paulo, foram presos e acusados de ações subversivas, fazendo-o ir morar com seus avós. No filme, estrelado por Michel Joelsas, Germano Raiuti, Daniela Pipsic, Caio Blatt, Liliana Castro, Paulo Altran, Simone Spoladori e Eduardo Moreira, vemos o jovem Mauro Gadelha sendo levado pelos seus pais para viver com seu avô, pois eles precisavam entrar de férias inesperadas, já que eram militantes contra a ditadura militar que havia sido instaurada no Brasil. O avô de Michel, Motel Gadelha, termina falecendo e o menino de 12 anos vai viver com o vizinho, Shlomo, acompanhando sua vida com Shlomo e suas aventuras com outras crianças da região, como Hannah e os jovens Ítalo e Irene. No ano seguinte, 2007, chegava aos cinemas o filme Batismo de Sangue, contando a história dos frades dominicanos que buscaram lutar contra a ditadura e sua repressão. O filme se baseia no livro homônimo do Frei Beto e conta como ele e seus irmãos de batina, Frei Tito, Frei Osvaldo, Frei Fernando e Frei Ivo, foram torturados e perseguidos pela ditadura, mostrando como foram obrigados a denunciar Carlos Marighella, a prisão política de todos, a tortura, o exílio de Frei Tito, até ele tirar a própria vida em 10 de agosto de 1974 em Eivaux, na França. Considero, de todos os filmes, Batismo de Sangue o mais cruel, pois as cenas de tortura são expressivas por demais, mas de suma importância para que as pessoas entendam que ninguém que lutasse pela democracia brasileira era poupado. Em 2013, Hilton Lacerda lançou Tatuagem, um filme que conta a história de uma trupe de artistas que faziam espetáculos satirizando e debochando da ditadura militar no Brasil de 1978. Lacerda escreveu e dirigiu o filme, que teve no elenco Irandir Santos, Jesuíta Barbosa, Rodrigo Garcia, Sola Lira e Tomás Aquino. Uma das características especiais do grupo, um baby chamado Chão de Estrelas, é ser formado por homossexuais e travestis, sendo o líder do grupo Clécio Vanderlei. Suas apresentações ocorrem em cidades do Nordeste do Brasil e abrem espaços para os mais diversos artistas intelectuais se apresentarem, no melhor estilo teatro cabaré. Até que o soldado Arlindo Araújo, conhecido como Fininha pelos seus colegas de quartel, precisa entregar uma carta, ou melhor, uma mensagem a Paulette, uma das artistas do grupo, e termina conhecendo Clécio, descobrindo sua bissexualidade e mudando seu mundo militar rigoroso e cheio de regras para a vida de artista que, na época, vivia cada momento do jeito que era possível. Para fechar o acervo de filmes, em 2021 foi lançado no Brasil Marighella, filme dirigido por Wagner Moura, que assinou o roteiro ao lado de Felipe Braga, baseado no livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães. No elenco tínhamos Seu Jorge, Bruno Gagliasso, Luiz Carlos Vasconcelos, Adriana Esteves, Erson Crapri e Henrique Vieira. O filme mostra momentos mais significativos na vida do guerrilheiro Carlos Marighella, líder do ALN, e sua luta pela libertação do Brasil da ditadura militar, que destruiu a democracia do nosso país. Vemos sua tentativa de fugir do delegado Fleury, de ter uma relação com seu filho até o momento que ele é encurralado e perde a vida dentro de um carro por um pelotão de fuzilamento liderados por Fleury. A ditadura foi repressiva, assassina e fez várias vítimas durante seus 21 anos no poder. Alguns acham que ela foi a salvação para o Brasil e que deveria voltar, mas mal sabem, poderiam se tornar números à sua repressão e seu autoritarismo.
As histórias que os filmes contam são somente um mero exemplo do que aconteceu e eles buscam mostrar que a luta não foi fácil e, mesmo que eles tenham desistido do poder, os militares, pessoas não desistiram de lutar, sacrificando suas vidas pela democracia no Brasil. E o retorno de nossos direitos de escolhermos quem assume o Estado republicano também. Os filmes que eu citei podem ser encontrados nos mais diversos streamings, como Globoplay, Prime Video e Netflix, e também no YouTube. Assistam e descubram que a luta pela democracia pode ser feita de várias formas e que muitos arriscam e se sacrificam para você ter a liberdade que tem hoje. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se não gostaram, tudo bem, pode dar o dislike. Aquele feedback aqui entre a gente. Eu também peço, aqui para os meus observadores e peço também para você, comenta aqui embaixo. Fala aqui embaixo o que achou do vídeo, se gostou do vídeo. Se não gostou, tudo bem, mas seja educado, por favor. Não vamos baixar o nível nenhum, porque não há necessidade disso. Vão lá. E outra coisa que eu peço para os meus observadores, peço também para você aqui agora, que ajuda muito aqui o canal, muito mesmo, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente, para trazer mais pessoas para estarem assistindo aos vídeos do Velho na Torre, que eu publico aqui às sextas-feiras, às 17h30. E para fechar, lógico, eu preciso fechar esse vídeo assim, eu coloquei o endereço, mas coloco aqui no final de novo, para você que ainda não é inscrito no canal, faz um grande favorzão, tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, clique nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca do peteleco lá na sinequinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.